Olá, meus amigos. Nós começamos essa transmissão de hoje, essa live de hoje, lógico, não é? Nós vamos começar cantando um Shabbat Shalom, porque hoje é sábado. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. Am Israel, Am Israel. O Davino, o Davino, o Davino, Rai. O Davino, Rai. O Davino, Rai. O Davino, o Davino, o Davino, Rai. Eterno Shalom Aleichem. Eterno Shalom Aleichem. Eterno Shalom Aleichem. Eterno Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Eterno Shalom. Muito bem, nós começamos aqui a nossa live de hoje. Shabbat Shalom para todos, que Deus vos abençoe poderosamente. E nós vamos dar início agora aqui à nossa live. Eu tenho que ser breve, não é? Em razão do que eu vou trabalhar ainda hoje, tá bom? Mas nós vamos ter uma live, garanto para você, maravilhosa. E também nós vamos orar nessa live. Fazer oração, que eu acho muito importante, fundamental, bastante provedora de bênçãos, brachá em hebraico, para a sua vida, para os seus familiares. Tá bom assim? Bom, e nós vamos começar. Eu quero dar início a essa live de hoje, não é? Nós vamos começar essa live que eu ofereço esta oração para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus entes queridos, aqueles que estão aqui ainda em vida física, né? Que estão doentes, que estão enfrentando um câncer, que estão enfrentando uma doença grave e uma doença letal. Aqueles que estão com problemas de tormentos e perturbações mentais, ok? Lembrando, gente, que muita gente pergunta se eu faço oração para curar o autismo. Autismo não tem cura. Autismo não é uma doença, é uma condição em que a pessoa vem nessa vida. Numa próxima live eu falarei um pouco sobre o autismo e as pessoas que têm o espectro, que são espectro autistas, e a capacidade espiritual que essas pessoas têm, tá bom? Então nós vamos orar. Coloque aí uma pessoa que está enferma, uma pessoa que precisa de um emprego, que precisa de paz no seu casamento, no seu relacionamento, que precisa resgatar o seu filho do mundo dos vícios, das drogas. Deus tem realizado poderes maravilhosos, tá bom? Nessa última live que eu fiz, eu dei aqui o testemunho e eu respeito sempre a posição das pessoas. E não importa, você pode entrar em contato comigo pelo Messenger, pelo WhatsApp, pedir uma oração específica. Não será cobrado absolutamente nada. E eu tenho certeza que a sua oração será respondida. Por mim, não, mas por Deus, pelo Eterno, pelo Todo-Poderoso, em seu nome, o nome do Eterno, através do seu Filho, Yahushua, Jesus. Entretanto, eu tenho que deixar você ciente de uma coisa. Antes de você pedir uma oração, ou fazer uma oração, ou tentar agradar
o pastor, que já é um erro, agradar a denominação, que é um erro, ir lá, colocar oferta, dar dízimo em dinheiro, que também é um erro brusco, o maior assalto na história da humanidade. Antes de você tentar comprar Deus com qualquer ato físico, você precisa fazer o que Yeshua disse. Vá primeiro e reconcilia-te com o teu irmão, com o teu próximo. Peça perdão. Entre em paz. Fique em paz com as pessoas. Para que a sua oração não seja frustrada. Para que os seus atos errôneos, ofensa, traição, corrupção, maldade com o próximo, não seja um erro, não seja um empecilho das suas orações. Tá bom assim? Bom, então estava dizendo que um menino, um garotinho, conhecido aqui da nossa família, em fevereiro ele recebeu o diagnóstico de um câncer específico de pele, de grau 4. E, se eu não me engano, esse câncer, ele, quando dá metástase, por dentro ele atinge todos os órgãos e a pessoa vem a óbito, não tem mais o que fazer. No caso dele ainda não havia atingido, mas era caso grave, segundo os meus colegas, não é? De médicos que eu conheço, mostrei o laudo e eles disseram que provavelmente seria muito difícil a cura. De fevereiro para cá, não é? Nós oramos, até o meu irmão e meu amigo Roberto esteve comigo na praia, e lá na praia, eu quero que você entenda isso, quero que você compreenda isso e também respeite, porque foi um ato de fé que eu senti de fazer na praia ali do Caiçara. Já expliquei sobre na outra live. Eu, junto com o Roberto, nós ali fizemos uma oração específica na praia à noite. E eu ousei pedir licença e respeito ao Eterno e escrevi o nome do Eterno na areia da praia. Embaixo do nome do Eterno, eu escrevi o nome do Gustavo, dessa criança. E com muita fé, a emoção bate na hora, né? Lágrimas vêm aos nossos olhos. Embaixo do nome do Gustavo eu escrevi curado. Isso foi um ato de fé, foi uma inspiração de fé. Agora, por que foi bonito, foi puro, foi verdadeiro? Porque não houve nenhuma transmissão via celular, para o mundo ver, para as pessoas verem. Não houve nenhum pedido de pagamento para isso, oferta, dízimo, pix, voto, sacrifício, propósito, não. Foi do meu coração, ali junto com o meu irmão Roberto. E assim que nós terminamos de fazer essa oração, pedindo a cura, a piedade e a misericórdia do Eterno para a vida do Gustavo, a cura, não é? E também inserimos na nossa oração todas as crianças que estão passando pelo GRAAC, todas as crianças que estão no Hospital do Câncer, que estão passando por quimioterapia, radioterapia, o tratamento. Pedimos a cura. E olha, de fevereiro para cá, essa semana, a mãe do Gustavo nos mandou mensagem para toda a família de que após fazer o laudo, após fazer a biópsia, o Gustavo está curado definitivamente do câncer. O câncer desapareceu. Claro que pela ação poderosa de Deus, através da intercessão e da fé, junto com a força-tarefa, não é? Junto com o tratamento científico que a medicina tem contra o câncer. Nunca esqueça isso. Eu vou pedir para Deus me curar do câncer, então não vou mais no médico tomar radioterapia nem quimioterapia. É um engano seu, você está errado. Você tem que ir no médico. Deus atua através dos seus mensageiros, dos seus estudiosos, dos médicos, da ciência e da farmacologia. Tá bom?
Bom, então começamos esta live aqui orando e intercedendo. Deixa eu só dar uma olhadinha, peço licença para ver uma coisa aqui. Ok. Então eu quero orar com você agora, começando essa live, orando o Salmo 23, o Tehilim 23, ao seu favor e ao favor daquele que estiver passando, como que se estivesse passando pelo vale da sombra da morte, tá bom? Começa assim o Tehilim em hebraico. Mismor le Davi, Salmo de Davi. Yahver roi lo eressar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Beneot dese yaribi seni, almei menochot ineha yenachaleni. Em verdes pastos, ele me faz deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. E aí você repete aí: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o pastor da minha vida, dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus inimigos, dos meus parentes. E nada nos faltará. Beneod desse arrebi seni almei menochot e nachaleni. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia por águas tranquilas. Ele nos guia minha família, meus filhos e aquela pessoa que eu estou intercedendo. Kanki elech begei tsalemavet loirá Hakiatach imadin shibeterá. O Messianet ha chemati ou chema yane hamuni. Ainda que eu e minha família, ainda que o meu parente ande pelo vale da sombra da morte, quase morto, pertinho ali, não é? Vítima da Covid, vítima do câncer, vítima de uma trombose, de uma gangrena, vítima de um estado de coma, ali no hospital agora. Ainda que ele, a pessoa que eu estou intercedendo, passe pelo vale da sombra da morte, não temeremos a mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tarok lefanai shulchan neged sorerai pseneta vaishenmen rosi kevayah. Preparas uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, e unges a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda. Quero dizer para você que ora, reza comigo o Salmo 23, o Tehilim 23. Não desanime, não entre em depressão, não comece a trazer pensamentos negativos de mau agouro. Ah, minha mãe vai embora, meu pai vai embora, o médico disse, sem chance, não tem mais o que fazer. Quero que você ore com fé, que você solte para fora, de dentro do seu coração, o que você tem de melhor e de bom. O Senhor preparou uma mesa para mim, para o meu parente. Ele vai voltar na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça, nossa alma, nosso espírito com óleo, com a unção da cura, e o nosso cálice de alegria transbordará. Ore dessa maneira. Chame a existência daquilo que não existe. Tudo é possível àquele que crê. Terminando o Tehilim, o Salmo 23, não é? Archtov, Varesed, Iredefuni, Kal Yemei, Chayai, Veshabet Bebeit Yarver,
Leored e a mim. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, hoje e para todo o sempre. E você diz, e todos nós dizemos, em uma só concordância, amém. E que assim seja. Meus irmãos, deixa eu só explicar uma coisa. Nas últimas transmissões minhas que eu transmiti, e quero deixar bem claro que isso aqui não se trata de kardecismo, porque eu não sou seguidor de Kardec, não sou seguidor de Allan Kardec, ou Hippolyte de Lyon Denis Rivail, que é o seu nome correto. Allan Kardec é uma alcunha que ele pegou de um vendedor, não é? De um vendedor batido de porta em porta. Eu não sou seguidor do homem Allan Kardec. Allan Kardec cometeu muitas falhas e erros horrorosos. Não sintam-se ofendidos. Existem 3 ensaios, 3 ou 4 livros de Allan Kardec, onde ele expressa totalmente o seu racismo contra os negros. E ainda ouso dizer que um espírito disse para ele, quando ele pergunta, se os negros, pelo menos do outro lado da vida, evoluiriam em alguma sabedoria, em algum conhecimento. O Espírito diz que o máximo que os negros evoluiriam seria semelhante aos animais irracionais. Enfim, são coisas horrorosas. Então, eu sou seguidor das Escrituras. Eu sou seguidor do Eterno. O Eterno é um. Deus é um. Ok? E Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, eu me comunico. Eu falo com um Espírito. Se eu falo com um Espírito, automaticamente eu sou espírita. Você está entendendo a pegada como é que é? É simples. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Tá bom? Mas muitas coisas que o Allan Kardec escreveu, se dedicou, decodificou, já estavam todas elas no judaísmo. Muitos anos, séculos antes de Allan Kardec nascer. Ou do Hippolyte de Lyon Denis Rivail nascer, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui essa imagem, quero que você preste atenção. Aqui é a comunicação, através de sonho e de visão, correto? Visão, de ver as coisas. Aí existem os sonhos que são sonhos comuns, né? Como diz lá o pai da psicanálise, Freud, sonhos complexos, tal, aquela coisa. Tem os sonhos que são avisos, e a Bíblia está repleta de avisos de Deus por sonhos. Por exemplo, no caso de Yosef, marido de Miriam, que é Miriam, que é Maria em hebraico, o Senhor avisou ele através de sonho, um anjo apareceu em sonho, e assim vai, vários sonhos, várias vezes. Então tem sonho, que é visão, que é experiência, né? Experiência ali, vivência espiritual. Então aqui eu tenho o Judas Macabeu, ele teve um sonho, não é? Esse sonho de Judas Macabeus foi uma visão, foi uma vivência espiritual. Pronto. Essa mensagem, ela está onde? Ela está na Bíblia Católica e ela também está na Bíblia Hebraica. Ela está no capítulo 15 do livro de 2 Macabeus. Capítulo 15, você pode procurar lá. Ó, 2 Macabeus 15, tá bom? E versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 12. Versículo 12 em diante. Vai falar o quê? Vai falar que Judas Macabeus, no período do império de Antíoco Epífanes, né? Um rei muito ruim, que quis destruir Jerusalém, que ofereceu uma porca dentro do templo, não é? Estava querendo destruir o povo judeu e seu templo. O exército era muito grande, eram milhares, e o Judas Macabeus tinha só os seus companheiros ali, patriotas ali, para lutar contra isso, defender a fé, a cultura, a tradição judaica, o Deus de Israel. Então ele vai dormir. Quando ele dorme, ele tem essa vivência, que aparece o sumo sacerdote Gadol Onias
e o profeta Jeremias. Ambos estavam mortos, tá bom? Ó, estavam mortos, eles aparecem para ele, falam com ele, não é? E o profeta Jeremias diz assim, ó, dá uma olhada aqui. Apareceu a seguir, da mesma forma, um homem notável, pelos cabelos brancos e pela dignidade, sendo maravilhosa e majestosíssima a superioridade que o circundava, ou seja, aquela coisa que a gente chama de áurea, né? A luz, ó, a glória de Deus refletida no espírito do profeta Jeremias, né? E também do Onias, a mesma glória que também apareceu envolto no corpo de Yeshua e Yahshua no Monte Tabor, que do aramaico significa o Monte da Transfiguração, da transformação. Aquela glória de luz que apareceu no corpo de Jesus aqui, ó, no Monte Tabor, tá bom? São reflexos da glória de Deus no Espírito. A mesma glória que refletiu no rosto de Moshe, de Moisés, quando ele desce do monte e o povo não consegue olhar para o seu rosto, tamanha é a glória de Deus que está nele. Que essa glória, que essa luz de Deus venha refletir, venha impregnar também no teu espírito, na tua nefesh, na tua pneuma, na tua alma, na tua mente, na tua vida, para que todas as coisas ruins e negativas sejam espantadas para longe de ti. É o que eu desejo. Bom, então diz assim, ó, apareceu a seguir da mesma forma um homem notável pelos cabelos brancos e pela dignidade, sendo maravilhosa e majestosíssima a superioridade que o circundava. Tomando então a palavra, disse Onias, o sumo sacerdote: este é o amigo dos seus irmãos, aquele que muito ora pelo povo e por toda a cidade. Sim, Jeremias o profeta. As escrituras, no livro de Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 15, e versículo 12, 13 e 14, vai destacar que o profeta Jeremias ora pelo povo de Israel. Então existe uma atividade nas dimensões espirituais. Uns acreditam que há até o terceiro céu, outros até o sétimo céu. São as dimensões antes de chegar ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Então existe dimensão até existir, digamos assim, no mundo espiritual. Mas o que destaca aqui, que os evangélicos, com todo respeito, repudiam isso, eles rechaçam isso como algo satânico, demoníaco ou espírita. Eles colocam tudo num combo só, não é? Que isso é impossível, tal, por algumas afirmações dentro das escrituras também, como o livro de Salmos, como o livro de Provérbios, não é? Que os mortos não sabem coisa alguma, etc, 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 que não se deve orar pelos mortos, como está no Devarim, no Vaikra, em Levítico, em Deuteronômio, que não se pode consultar os mortos. Isso é abominável, segundo o que está escrito lá no Antigo Testamento. Uma coisa é você querer ir cutucar, querer ir pedir uma espécie de bênção na loteria, uma espécie de passar por cima de alguém, um cargo na empresa, uma promoção, ou querer um mal de alguém. Depende do que você vai falar, do que você quer com as pessoas que estão do outro lado. Por isso que há essa total restrição. Tá entendendo? Porque do outro lado não tem só pessoas boas, não. Do outro lado tem pessoas ruins também. Pessoas más, os tais encostos, denominados de demônios, etc, etc, etc. Que eles não existem, os demônios de rabo, chifre, inferno, aquela coisa. São pessoas ruins que deixaram o corpo e permanecem com a sua consciência ruim ainda. Tá bom? Mesmo Salomão, não dominando esse assunto, vai dizer que até a sua memória, o seu amor, o seu ódio foi entregue ao esquecimento. Eles não sabem coisa alguma do que acontece debaixo do sol, na terra. Sabem e estão conscientes. Como diz o irmão aí, que a vida não acaba. É verdade, a vida não acaba. Tá certíssimo, o irmão. Então, como a vida não acaba, suas emoções também não acabam. O judaísmo sabe disso muito bem, é muito claro, mais claro do que a água cristalina.
Se Salomão não sabe nem para onde vai o espírito do homem, se vai para cima, para baixo, se o espírito do homem, dos animais, etc., como é que ele vai ter domínio sobre essas coisas? Entende isso? Vamos lá. Então, olha só. Este é o amigo dos seus irmãos, aquele que muito ora pelo povo e por toda a cidade santa de Jerusalém. Jeremias, o profeta de Deus, estendendo por sua vez a sua mão direita, Jeremias entregou a Judas uma espada de ouro, pronunciando estas palavras enquanto a entregava: recebe esta espada, santa presente de Deus, por meio da qual esmagarás teus adversários. Então nós temos aqui uma história, um registro, uma narrativa bíblica de que realmente existe comunicação, entretanto, porém, específica. E outra coisa, não foi o Judas Macabeus que foi dormir e antes de dormir pediu ajuda de espíritos. Foi uma intervenção divina, foi por um propósito muito grande que Deus permitiu que as almas, os espíritos, na dimensão espiritual, em uma condição de quase sonho e revelação, apareceu para Judas Macabeus, para dar uma mensagem específica, ok? Já no caso do profeta Samuel, quando o rei Saul foi lá e quis falar, também foi permissão de Deus para que ele tomasse uma sova, para que ele tomasse uma lição. E assim não foi espírito enganador, diabo, demônio, como a teologia protestante cristã vem tentando impregnar na sua mente esse tempo todo. Porque eles não estão dormindo. Quando se fala dormir, Lázaro, nosso irmão, dorme. Ah, Senhor, se ele dorme, deixa ele para lá. É um eufemismo, é um cuidado, é uma maneira elegante, suavizada de dizer: Lázaro, nosso irmão, morreu. Ou seja, o corpo morreu, o corpo dorme, o corpo repousa e se desintegra, mas o Lázaro não morreu. Então Jesus corre com eles para lá, para trazê-los de volta à vida. Bom, no caso do profeta Samuel, o próprio autor, como eu mostrei, distingue muito bem, discrimina muito bem, não é, o vocábulo, o termo espírito mal da parte do Senhor. Não é um demônio, um satã, nada disso. Não é um espírito que vem do inferno, é um espírito da parte do Senhor. É um espírito humano, é um espírito mau, um espírito que não ainda se entregou para Hashem, não se entregou para o Eterno, do outro lado da vida. Lembra que eu disse, por que eles existem e eles estão aqui atazanando a vida das pessoas? Lembra quando Jesus disse que aquele que pecar, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, contra o Ruach HaKodesh, não tem perdão nessa vida e nem na outra vida? Então essas pessoas não conseguem alcançar a luz, a graça, mesmo porque elas não creem, mesmo porque elas não querem, elas rejeitam e elas ficam nesse espaço, vagando para lá e para cá, perturbando as pessoas. Lembra quando Jesus disse que uma casa, quando o espírito mau sai de uma casa, quando ele desencosta de uma pessoa, ele vai para lugares áridos, desertos, para a solidão, e essa casa é limpa, bonita e arrumada. A luz de Deus entra na sua vida, a gente ora, você ora, o mal vai embora, mas a casa está limpa, cheia da luz agora, da sabedoria, do evangelho, das escrituras de Deus, do amor e da caridade. Mas se você começar a vacilar, se você não manter a sua casa limpa, se você não trancar o seu portão, a sua porta, não colocar todo tipo de meios de segurança, não é? Para que o ladrão, para que o mal volte, aí ele volta de novo na sua casa, porque eles ficam à espreita, eles não têm para onde ir, eles voltam para tentar infernizar a sua vida. Antepassados ruins. Se liga aí no seu antepassado que foi embora, como ele era. Dá uma olhadinha, vê se não tem filho, filha, irmão, irmã, neto, bisneto, sobrinho, sobrinha, que está fazendo a mesma coisa, indo na mesma pegada, na mesma caminhada, nas mesmas maldades, usos, costumes e vícios para atormentar a sua família. Dá uma olhadinha nisso e comece a orar no nome dele, para que ele receba a paz, a luz e o afastamento da sua vida. Bloqueie ele. Só assim o mal das maldições hereditárias vai sair da sua vida. Isso engloba, isso insere também, inclui até doenças típicas de uma região do corpo, um tipo de doença. Tá bom? Bom, então vamos lá. Preencha a sua casa com a graça, com a luz do Espírito Santo, com a palavra de Deus,
principalmente com bondade e com caridade e com fé no Eterno que é um, e também em Yeshua, nos profetas, nas Escrituras, ok? Bom, então aqui a gente entendeu isso. Já lá no Novo Testamento, deixa eu ver se eu acho aqui. Opa! Já lá no Novo Testamento, a gente vai encontrar a mesma coisa. A gente vai encontrar, agora já é o próprio Yeshua, Yahushua, Jesus, no Monte Tabor. Ah, mas irmão bem, eu não acredito nisso porque isso nunca aconteceu comigo, isso nunca apareceu para mim, nem meu pai, nem minha mãe, nem a minha avó. Eu entendo isso. Entretanto, Yeshua tinha quantos discípulos? Ele não tinha 12? Ele não tinha 12? Ele tinha 12 discípulos. Quantos ele escolheu para estar com ele aqui? Ele escolheu 3 discípulos, ok? Então, 12, 11, 10. Ficaram 9 discípulos. Somente 3 discípulos, que é Pedro, Tiago e João. Tinha 12, só escolheu Pedro, Tiago e João e sobraram 9. 9 discípulos não estavam evoluídos, não eram empatas, não eram sensíveis, não tinham aquela unção espiritual. 9 discípulos não tinham, para você entender, a mediunidade, para suportar, para ver um espectro de Moisés e Elias, de ver Jesus nessas condições elevadas, espirituais, perispírito. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que você não vê, não ouve, por isso que você, enfim, não tem esse contato, essa visão direta. Talvez você seja como o Judas Macabeu, que só teve contato através de sonho, né? De uma experiência, de uma vivência em sonho, ok? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me assistindo já tiveram contato com o pai, com a mãe, com o filho, com alguém que foi embora, que você muito amava, e que Deus permitiu esse encontro em uma condição mais segura, para que você não fique desorientado psicologicamente, desorientado neurologicamente, desorientado em termos de emoções, não é? Não escorregue por um caminho sem volta de loucura, de esquizofrenia, de bitolação, etc. É os cuidados da espiritualidade, gente. Através do sonho de visão, e você achou aquele sonho maravilhoso, parecia ser real, ficou emocionado, ficou fortalecido, revigorado espiritualmente. É isso aqui. É permissão de Deus para a sua saúde espiritual, mental e emocional. Por isso que Jesus escolhe só 3 dos 12 discípulos que ele tinha. Pedro, Tiago e João. 9 ficaram fora, porque não tinham essa estrutura. Entendeu aí? A escolha, a seleção de Deus, é isso. Então aqui também no Novo Testamento nós vamos ver o Moisés aqui e o Elias. E eles estão falando o que para Jesus aqui? Falando para ele que ele está cumprindo a sua missão, a sua incumbência, cumprindo ali a sua missão de morrer, de salvar, trazer a graça para o povo Yahudim, para o povo judeu, que tanto precisava. E estava cumprindo os critérios que foi acordado nas dimensões espirituais para o perdão do pecado da humanidade, até chegar na cruz do Calvário e ter o Tetelestai, não é? Tetelestai, tudo está consumido, ok? Então a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, sendo apócrifo ou não, e quem é o homem para considerar apócrifo uma coisa, não é? Bom, sendo apócrifo ou não, a Bíblia registra experiência com pessoas que faleceram, estão vivas, não estão dormindo, não estão num albergue no céu, não estão inconscientes, nada disso. Elas estão ativas lá e orando por nós, intercedendo por nós, como o profeta Jeremias, pelo povo de Israel. Também o Novo Testamento registra a chegada de Moisés e Elias. Moisés, além, Elias, os profetas, e Jesus, a graça, não é? Para o povo Yahudim. E eles comunicam a ele: olha, continua firme, Jesus, continua firme, Yeshua, continue, meu Senhor Yeshua, continue firme. Os céus estão em festa, vai acabar logo. Você já sabe o que vai acontecer. A
a entrega, a prisão, o interrogatório, como eu quero dizer, os golpes, as agressões, a coroa de espinho, o chicote, a crucificação e depois a ressurreição. Em seguida você retorna. Estamos todos em grande alegria em ver o plano de Deus se cumprir para toda a humanidade, não só para o povo judeu. Era isso que Moisés e Elias estavam falando para Jesus e confortando ele. Por que eles tiveram que vir confortar Jesus? No caso, Jesus também era humano. No Getsemane, no Monte das Oliveiras, no Monte do Azeite, Jesus dobra seu joelho, Yeshua e Yahshua, para orar. E lá, diz as Escrituras, o Evangelho, que o seu suor tornou-se em sangue. Tamanha intensidade, tamanho o medo, tamanho o pavor, o desespero que humanamente Jesus sentiu. Você entende? Só que Yeshua vai lembrar do contato dos mentores espirituais, dos anjos que Deus mandou para acalmar o coração. Calma. Não vai ser fácil, mas vai passar. Não é fácil, é difícil. Então, Jesus lembra. E ele ora ao Deus. O Jesus humano lembra. O Jesus humano vai dizer: Senhor, passa de mim este cálice, se possível. Mas logo vem a parte espiritual, não é? Uma coisa é a alma humana, outra coisa é o nefesh, o espírito. A força de Deus, através do Ruá, que é a glória do Senhor dentro de nós, na nossa metafísica. Senhor, mas se possível, passe de mim este cálice. Senhor, porém todavia seja feita a vossa vontade. Glória a Deus por isso. O seu cálice vai passar também, viu, meu irmão? Você que está me assistindo, minha irmã, esse momento de dor, essa fase do câncer, essa fase da doença, essa fase do desemprego, essa fase difícil que está passando com a sua família, da humilhação, essa fase da segregação, que viraram o rosto, a cara para você, que maldisseram você, que se apartaram de você. Não se preocupe. É necessário que você passe por isso como um aprendizado, uma escola, na faculdade da vida. E logo, logo você vai ver tamanha a glória que vai acontecer, tamanha a vitória que vai acontecer na sua vida. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E eu complemento dizendo que Deus dê vida e saúde para os seus inimigos, para que eles aplaudam de pé a sua vitória. Muito bem, então nós entendemos aqui. Agora, comunicação com os mortos, não é? Deixa eu tentar ler para você uma coisa aqui, é muito importante. Se for funcionar aqui, vamos ver se vai abrir aqui para mim. Opa! Vou ver aqui, peraí, não posso demorar hoje. Vamos ver se vai abrir. Aqui, ó. Vamos só dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Esse aqui é muito bom. O que acontece depois que vivemos? Isso aqui é uma página, tá bom? De um site judaico chamado Shabbat. Existe vida após a morte? O que o judaísmo fala sobre isso? Não há espaço para debates e conjunturas sobre opiniões pessoais. Vamos procurar saber o que a Torá tem a nos dizer sobre esse assunto. O que sabemos? A vida vive, como diz o irmão Antônio lá no comentário, né? A vida não pode morrer, assim como a morte não pode viver. A alma é um ser vivo que entra em um corpo e o corpo toma emprestado a vida da alma. Quando se separam, seguem seus próprios caminhos. O corpo retorna ao pó, a casa, não é? A roupa retorna ao pó, do pó vieste, ao pó retornarás. E a alma retorna junto às almas. Você pode chamar de paraíso ou pode chamar de inferno, mas você está descrevendo a vida continuada da alma viva. Então, a vida após a morte, o que vive?
Então a pergunta, a vida após a morte não faz sentido. A vida vive e o corpo retorna ao pó. Essa é a natureza do corpo. Ele não é algo vivo por si mesmo, mas ele volta a ser um mineral. A alma, por outro lado, sempre esteve viva e sempre continuará a viver, não é? Quando recitamos o Kadish, presta atenção, oração para os mortos, para as almas, para as pessoas que foram embora. O crente, o evangélico, não é satanismo, não é feitiçaria, não é bruxaria, não é nada disso, tá bom? Quando recitamos o Kadish ou o Iskor, mantemos um relacionamento com um ser vivo que é tão real, se não mais real, do que um corpo. A razão pela qual a maioria dos judeus vão à sinagoga para recitar o Iskor e não vão para qualquer outra reza é porque a alma para a qual estão dizendo o Iskor não irá permitir que permaneçam longe, pois elas precisam do Iskor. Elas precisam do seu Kadish. Elas precisam da Tzedekah, da caridade, que doam em seu nome. Elas estão muito vivas, não poderiam ser de outra forma. A alma vive. Somos informados que no futuro, após a chegada do Mashiach, do Messias, haverá a ressurreição dos mortos. Bom, e assim a gente vai indo. É uma matéria muito boa, não é? Muito bem. E para onde vai? São várias mitivás que se faz, tá bom? Para onde vai as almas? Então, quando morrem, não é? As almas, segundo o mundo hebraico, o mundo judaico, vai para o Gan Eden. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Mas dá só uma olhadinha aqui. Existe uma oração em hebraico para os falecidos, tá bom? E essa oração em hebraico, ela é essa oração aqui. Ela é essa oração aqui. Em hebraico é o Kel Maleh Hamim. Kel Maleh Hamim. Kel Maleh Hamim. E até transiterei aqui para você. Ó, a primeira frase da oração começa assim: Melech Tzodek Bineman. Melech Tzodek Bineman. Que quer dizer rei justo e fiel. Preste bem atenção. Toda oração que é feita para um falecido, para alguém que morre no mundo hebraico, no mundo judaico, toda oração, desde o Kadish, não é? Que o rabino ora, sempre começa com exaltação, enaltação do Eterno, de Deus, tá bom? Então, olha só, Kel Maleh Hamim é a oração para os mortos, não é? É um Izikor. Izikor são serviços funerários. Izikor são uma espécie de avodá, de adoração. Não adoração no estilo de adorar, mas de serviço em prol da alma da pessoa que foi embora, ok? Porque a palavra adorar ou adoração não tem nada a ver com levantar as mãos aos céus, na igreja, cantar louvor de adoração. Isso é completamente errado. A palavra adorar ou adoração é avodá, quer dizer serviços na casa de Deus, no tabernáculo ou no templo, enfim. Então, uma das palavras Iskor em hebraico é serviço funerário, que geralmente, né, um outro tipo de serviço é feito por pessoas especiais, que são os Hebra Kadisha, né, em prol do corpo, em prol do caixão, do sepultamento, tudo que você imagina sobre uma morte de uma pessoa. Eu já trabalhei lá na Hebra Kadisha, aqui no centro administrativo dos cemitérios israelitas em São Paulo. Então eu sei o que eu estou falando para você, tá bom? Bom, vamos lá. A oração aqui, esse Iskor ou essa oração que as pessoas vão fazer por 4 vezes ao ano em prol dessa alma, da pessoa que foi embora. Kel Maleh Hamaim, Melech Tzodekah Bineman, Masar Sheti Birra Hussan, ou Burra Bushar, perdão, Masar Etim Birra Hushlan. E o terceiro frase aqui embaixo,
Yodeha, Yodeach Atar Zakotai. Yodeach Atar Zakotai. Quer dizer isso? Primeira frase do Ken Malé Hashamaim, oração pelos mortos. Rei justo e fiel, enaltecendo o grande Deus Todo-Poderoso. Acabou com o meu fardo do pecado. Você está orando em prol do seu parente, usando essas palavras como se fosse ele, tá bom? Conhece os meus gritos. A oração ela é bem extensa, tanto essa quanto do Kadish e outras orações. Tem até oração para o dia do aniversário. É o carinho, é a sensibilidade, é o amor que não é quebrado, como Paulo diz, nem a altura, nem a fundura, nem o fogo, nem o céu, nada pode, nem a morte pode quebrar, é o amor, o verdadeiro amor. Se você ama teu papai, a tua mamãe, o teu filhinho que foi embora, nada pode quebrar, e nem a morte. Então é importante você se ressignificar, né, espiritualmente diante de Deus, refletir diante de Deus, porque você perde muito tempo não mandando essas energias boas para eles que estão do outro lado. E eles também podem mandar energias boas para a gente, ok? Bom, passando essa parte, meus queridos e amados irmãos, a gente vai agora entender uma coisa. A gente vai entender só para os irmãos aprenderem uma coisa, não é? Mais ou menos assim. Vamos só fazer uma ilustração para você entender essa questão da oração por eles. Esses aí que precisam de luz, precisam de graça, precisam de misericórdia. Porque do outro lado da vida, eu ia ler uma matéria aqui, mas diz que a gente leva as emoções a gente. Tem nada a ver. Quem morreu sabe que foi ruim, sabe os crimes que cometeu, né? Já expliquei em outra live o inferno que eles vivem. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E vamos entender como é que funciona mais ou menos isso do outro lado da vida, né? Sem complexidade, sabe? Mais ou menos assim, ó. Eu vou ter aqui a Suprema Corte, tá bom? A Suprema Corte do céu. Suprema Corte do céu. Nessa Suprema Corte do céu, quem está aqui? Quem está aqui é o Pai. É o Pai. É Deus. É Deus. É Hashem. O Eterno. O Eterno, tá? O Eterno. Essa aqui é onde está, digamos, o Eterno, tal, só uma ilustração aqui, assentado, o Eterno assentado no seu trono, ok? Bom, e abaixo do Eterno, quem nós temos? Nós temos o tribunal. Lembra do tribunal de Cristo? Nós temos o tribunal. Nesse tribunal, quem está? O Filho, ok? O Filho, Yeshua, ou Jesus, o justo juiz, lembra? Também no seu trono, sentado. Mas junto com Jesus, quem é que está? Quem é que tem? Existem... Jesus está nesse tribunal aqui, tem o fórum, os fóruns, vamos supor aqui, né? Os fóruns, aqui junto com Jesus. E aqui nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo. Paráclito. Paráclito. Divino. O que quer dizer Paráclito divino? Advogado, advogado, aquele que intercede, que está junto, lado a lado, e não sai, ok? Então nós temos a dimensão do Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, o Supremo Juiz,
E nós temos também o Tribunal de Cristo, uns fóruns da dimensão espiritual, né? E aqui Jesus. O que acontece? No espaço do Espírito Santo, que eu chamo de ministério do Espírito Santo, existem as pessoas que morreram: Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Maria, José, os apóstolos, seus parentes, meus parentes bons, que viveram direitinho, conforme o Evangelho, conforme as Escrituras, levando a palavra de amor. Todos eles aqui estão como, vamos supor, como anjos, As suas orações, os seus pedidos que você ora aqui na terra, né, aqui no mundo, são levadas pelos anjos até aqui, o Ministério do Espírito Santo. Os anjos recebem as suas orações, seus pedidos, levam até esse fórum, esse núcleo de fóruns, vários fóruns tem aqui, né? Junto com o juiz que é Yeshua, Jesus. Jesus, esses fóruns são anjos, não é? Delegados por Jesus. Esses pedidos de oração que você pede para os seus parentes, ou que já morreram, ou pedido que você pede para você mesmo, uma cura, um milagre, uma salvação, um emprego, é levado, os anjos levam até esse lugar, aonde está Jesus. Muito bem. Eles tanto levam quanto trazem também a resposta para você aqui no mundo. Beleza? É mais ou menos assim. Quando uma pessoa quando você faz esse pedido, os anjos levam. Tem um salmo de Davi poético que diz que ele colhe as lágrimas dos justos numa taça. Então isso é levado nessa dimensão onde está Jesus. É levado na dimensão primeira onde está o Espírito Santo, Paráclito divino, advogado, aquele que intercede. O ministério do Espírito Santo é composto por bilhões, não dá para contar, não tem uma numerologia, um número para isso, né? Uma estatística de espíritos de luz, anjos ou mentores, criaturas criadas por Deus, ou o seu parente, que foi bom, que seguiu tudo bem, certinho, né? E ele se encontra nessa situação, a trabalho do outro lado da vida. Então eles recebem isso daqui, os seus pedidos, e levam nesse lugar. Nesse lugar é levado para Jesus. Jesus então analisa, e com a permissão do Eterno, com a permissão de Hashem, com a permissão do Todo-Poderoso, é concedido ou não a bênção, o milagre ou a cura para você, ou o perdão e a misericórdia, o resgate de algum parente seu que está perdido no outro lado da vida. Compreendeu aí? É mais ou menos isso. Muito bem. Agora a gente vai ver uma coisa aqui. Opa! Para onde a gente vai? Não é? Bom, para o judaísmo acredita que nós vamos para esse lugar aqui, ó. Em hebraico, é isso aqui, ó. Tá bom? Ó. Em hebraico é esse aqui. Vou fazer aqui rapidinho, porque eu tenho que trabalhar. Em hebraico é isso aqui, ó. É o Gen. Quem? No mundo hebraico, quando um judeu morre, ele vai para esse lugar aqui. Opa, uma calmaleta maior que a outra aqui, fica feio, né? Ele vai para esse lugar aqui. Estou escrevendo aqui para vocês em hebraico, tá bom? Aqui é o Dalet, em hebraico. Esse lugar aqui chama-se perdão, esse lugar aqui se chama Began Eden, Began Eden, ou Gan Eden. Esse lugar aqui em hebraico é o Gan Eden, é para esse lugar que, segundo o judaísmo, os judeus vão. Uma espécie de jardim, uma espécie de paraíso, tá bom? Uma espécie de paraíso, não é? Agora,
paraíso, não é? Paraíso no... Paraíso... Deixa eu ver aqui. Paraíso lá no grego, como é que vai dar? Vai dar isso aqui, ó, no grego. Paraíso. Ó. Essa letra aqui, ó. Lá no grego. Ó. Que é o paradeisos. Que é o paradeisos. Ó. Paradeisos. Paradeisos. Não é? Paradeisos. Essa aqui, em hebraico, é Gan Eden. No grego, é paradeisos. Tá bom? Vamos agora para um outro lugar, não é? Olha que legal. E aí, a gente já começa a entrar na mitologia grega, que é o Hades. Olha só. Eu tenho aqui... O Hades. Oh, que medo do Hades, meu pai. O Hades. E por fim, opa, antes do Hades tem, peraí, tem o Hades. Aqui embaixo eu vou ter também uma outra palavra que é o... Opa! Que é o Tártaro. Tártaro em grego. Em grego, Tártaro. E essa palavra aqui também, eu vou colocar um pouquinho aqui, eu acho que vai dar para ver, que é o Rinom, Vale de Rinom. Ó, acho que dá para pegar aí, né? Aqui eu tenho em hebraico a palavra Rinom. Opa! Rinom. Então precisava chamar de burro, né? Rinom, que vem dessa palavra aqui em hebraico. Essa palavra aqui, ó. Hebraico não, o grego pegou essa palavra emprestada do hebraico. Opa. Gehinom, não é? Gena, Gena, ou Gena ou Gerina. Ai, ai, ai. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Pois bem, esses lugares, Ben Gan Eden, em hebraico, seria mais ou menos o lugar onde as almas de Yehudim, do povo hebreu, do povo de Israel, desde Adão, enfim, vai para esse lugar aqui. Esse lugar aqui, em grego, seria chamado de paradeisos, ou paraíso, não é? Algumas pessoas vão dizer que é o umbral, outros vão dizer que é o purgatório. Também a gente tem essa palavra Hades. Só que o que chama a atenção, gente, é que o Hades era irmão. O Hades era irmão de Zeus e Poseidon. Poseidon, ele foi condenado ao submundo
para ser severo, perverso e judiar as pessoas no submundo. Mas isso na mitologia grega. Como que você pode acreditar no Hades? Como que talvez Jesus ou Paulo ou Pedro usou o Hades como uma comparação de um lugar horrível? Porque já estava inserido, impregnado, não é? Essa doutrina, esse conceito no tempo de Jesus, por causa da mistura com religiões, o paganismo, o panteísmo romano, grego, sumérico, Anunnakis, aquela coisa, epopeia de Gilgamesh, não é? Estava tudo lá inserido na mente deles. Só que no original hebraico não existe nada de Hades. Não existe nada disso daqui. Quando a gente lê Jeremias capítulo 19, versículo 4 e 5, nós vemos o Eterno falar sobre um lugar, esse lugar aqui, ó, Rinom, Vale de Rinom. Rinom não é nome, é o nome de um homem, de um rei, ao sul de Jerusalém, é o Vale de Rinom. O Vale de Rinom, no grego é Ieva, Ieva é descendente, não é? Da palavra hebraica Gena, ou Gena, que significa nada mais, nada menos do que lugar do fogo, vale da matança. Porque no Vale de Rinom matavam-se crianças recém-nascidas e jogavam num caldeirão enorme. Deixa eu explicar para vocês, pra vocês entenderem. Então você entendeu, né? Ben Gaden, ou Gan Eden, em grego é Paradisos, o Hades e também o Tártaro e o Rinom, tá bom? Tártaro e Hades, vou explicar para você o que é, para você entender. No Vale de Rinom existia isso aqui, ó. Presta bem atenção no desenho que eu vou fazer, tá bom? Existia isso aqui, ó. Só para você entender, tá? Era mais ou menos isso aqui, ó. Existia esse ser lá no Vale de Rinom. É daqui que vem o conceito de diabo, tá? Que os caras colocam para vocês ficar com medo aí do capeta, do demônio. Esse ser aqui seria o Moloque, ok? Forte, musculoso, tal. Mais ou menos isso aqui, ó. Esse ser híbrido, né? Ficava com isso aqui, ó. Um tacho. Nesse tacho aqui, gigantesco, um tacho desse tamanho, gigantesco, eram jogadas bebês, crianças eram jogadas aqui, amarradas, ok? E esse tacho estava vermelho, incandescente, tanto por dentro quanto por fora, em chamas de fogo. Isso era o que se fazia lá no Guiena, ao sul de Jerusalém, no Vale de Rinom. Quem fazia isso? Quem fazia isso? Os cananeus e os hebreus também. O povo de Deus fazia isso também. No reinado de Acasias, também adorava a essa entidade chamada Moloque, Dagon, Baal-Zebu, não é? E esse tacho pegava fogo incandescente, as pessoas jogavam os seus primeiros filhos. Daí vem a ideia de sacrifício, hein? Você já parou para pensar o porquê que o pai Abraão tentou sacrificar Isaac ao Eterno? Porque o Eterno, na época de Abraão, não se chamava, não era o Yud-Re, Vav-Re, era o Deus El,
o Deus El pertencia ao panteão de deuses, assim como Moloque. Se ligou nessa? Aprendeu? Então, Yud Re Vav Re, o Yahvé, é uma adaptação, é uma construção que Moshe fez para se desligar do panteísmo que vinha do povo, do pai de Abraão, Terá, dos cananeus, de Ur, dos caldeus, etc. Você está entendendo o que Abraão sentiu em o pedido? E aí? O que você me diz? Cuidado com os sacrifícios onde você vai. Ah, vamos fazer a campanha do sacrifício como Abraão fez. Ele deu tudo e o melhor. Vai dando o seu tudo e o melhor pro capeta, pro diabo, pro demônio. Vai achando. Se não fosse a intervenção de um anjo, de um espírito de luz, se não fosse a intervenção de um mentor espiritual para quebrar logo esse ritual de sacrificar crianças, Abraão tinha cometido um ritual pagão ao Deus El. Tá entendendo agora? Muito bem. E é isso daí que eu queria explicar para vocês. O Vale de Rinom era isso. Bom, e daqui o Vale de Rinom passou a ser chamado depois, né? Lá em Jeremias, em Levítico, você vê, ó, em Levítico, Jeremias, Isaías, todos condenam o Vale de Rinom. Então, um desenho mais um pouquinho rústico, ó, Jerusalém, né? Aqui o muro, tal, cidade de Jerusalém, o muro está aqui e tal, enfim, para lá tá o templo, para cá. Aqui é a cidade de Jerusalém. E aqui, para baixo de Jerusalém, está o então Vale de Rinom. Ó, aqui é o Vale de Rinom, aqui embaixo. E aqui se queimava, não é? Esse lugar ficou conhecido como um lugar de matança, um lugar de maldição, Por quê? Tudo quanto é coisa que morria, vamos supor, a pessoa morria em pecado, né? Segundo a lei de Moisés. Ou morria lá como prostituta, morreu como leproso, enfim, ladrão, etc. Corpos de porcos, de cachorro, tudo aquele mundo abominável, era jogado no Vale de Rinom. Jogava aqui para queimar. Era um crematório público ao céu aberto. Um lugar amaldiçoado. Se você for em Jerusalém hoje, aqui, você vai descer aqui, tem as escadas, e hoje o Vale de Rinom é um lugar lindo, né, de árvores, de pinheiro, tá lá. Aqui é o verdadeiro inferno. Por isso que vem inferior, fogo que queima, a associação, não é, metafórica, figurativa, de que os pecadores serão lançados no Vale de Rinom, Guerrinom, do hebraico, não é, inferno. Portanto, isso não existe para você no mundo espiritual. Porque Jeremias vai dizer, caso 19:5, jamais eu, o Eterno, pensei numa coisa dessa. Jamais imaginei, jamais planejei aqui na minha cabeça de criar um lugar onde as pessoas queimam eternamente. Portanto, meu querido e meu amigo evangélico, se você vai na igreja com medo de ir para o Vale de Rinom e queimar lá, está completamente enganado. Enganaram você. Você tem que ir na igreja, louvar a Deus, bendizer a Deus, praticar as obras de caridade, mas por amor a Deus, por amor às pessoas, porque você confia e acredita. Você não pode ir mediante ameaça, mediante uma possível condenação no inferno. Ok? Agora, vamos entender outra coisa aqui. Jesus usava essas palavras, não é? Talvez o Hades, que também significa lugar de interrogatório, o Geena, né? Que é o lugar de fogo, assim também como Sheol em hebraico, fogo e sepultura, também o Tártaro,
Tártaro, que é lugar para ser visto, lugar para ser visto, para ser visto. Então, esses lugares aqui, na verdade, eles não existem no mundo espiritual. Não existe um lugar específico no mundo espiritual. Esses lugares aqui, gente, são estados mentais. Estados mentais. Quando você fechar o seu olho, você vai estar no lugar merecidamente, de acordo com as maldades que você fez. No Tártaro você vai se rever a maldade que você fez com as pessoas nesse mundo. Estupro, abuso, molestação, corrupção política, corrupção religiosa, roubo, assassinato, homicídio, sequestro, corrupção política, mentira sobre Deus, mentira sobre o inferno, sobre o diabo, mentira sobre não pagar dízimo e ir para o inferno, a mentira do dízimo que nunca foi dinheiro. Você vai se ver. Todas essas maldades configuram na sua alma um demônio, um monstro. Você está entendendo? Aí você vai se ver como você realmente é por dentro. Não diz, lá o pessoal não fala, por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. A gente precisa conhecer a pessoa dentro dela. Não é a beleza, não é o nariz bonitinho, não é o beiço, os lábios, o olho verde, o azul, o cabelo loiro, ou aquela coisa sensual, os seios durinhos, não é? A cintura, o bumbum, aquela coisa. Não é isso que você deve olhar numa pessoa. Você deve olhar, tentar descobrir quem ela é por dentro. E isso você só consegue quando você usa aquilo que Paulo diz. Paulo disse assim, que precisamos ter o dom de discernir espíritos, discernir pessoas, quem elas são por dentro. Como diz Provérbios, se não me engano, 17, que vai falar, enganoso é o coração do homem e mais perverso do que todas as coisas. E aí? Só Deus conhece as pessoas, mas você também pode conhecer, pedindo o dom de discernimento de espírito. Se encanta com uma pessoa bonita, com um cara bonito, não é? Fala bem, tudo bonito, bem, perfeito. E quando casa, é estuprada, é espancada, é traída, é humilhada, é deixada de lado, sofre, os filhos sofrem. Ah, mas ele é pastor, sofre do mesmo jeito. Você não está vendo a pessoa que é por dentro, você está vendo o estereótipo. Entendeu? Fogo do inferno. Fogo do inferno. Vamos tirar isso aqui agora. Você entendeu até aqui? O fogo do inferno, não é? Que a pessoa está lá no inferno, está clamando, não é? Está pedindo socorro, está gritando, não é? Lá no inferno, ok? E a pessoa quer se livrar do inferno. Meu Deus, toda maldade, o que seria esse fogo do inferno? Não é? O que seria esse fogo lá no inferno? Esse fogo lá no inferno, essas chamas do inferno, que há as chamas que queimam e que ardem, né? As chamas do inferno, você vai queimar no inferno. O que seria esse inferno? Esse inferno, na verdade, esse inferno são as suas memórias. São as suas memórias. Como eu disse, roubo, mentira, furto, estupro, assassinato, prostituição, traição, adultério, corrupção, política, religiosa, inveja,
ciúmes exagerado, agressões, maldades. Tudo que você fez com a pessoa nesse mundo de mal, para se dar bem, se dar melhor, tudo que você fez, você vai sentir do outro lado da vida 100 vezes mais. Aquele que não se envergonhar de mim, receberá 100 vezes mais na vida eterna. Aquele que se envergonhar de mim, você acha que vai receber o que na vida eterna? Do outro lado. Na vida eterna, na espiritualidade, pensa numa dor aí. É 100 vezes mais do que isso. Só que é aqui. Por isso que as pessoas lá, não é? No seu estado de tártaro, no seu estado mental, da sua psique, da sua alma, o seu espírito grita e clama para sair desse lugar, ok? É como se fosse chama queimando na sua consciência. Você já dormiu depois que você fez maldade para alguém? Dormiu bem? Pensamento não esquenta na sua cabeça? Como se fosse bichos corroendo. São todos, são associações figurativas que Jesus fez. Mas foi influenciado também pela cultura grega pagã. Então, do outro lado da vida, você vai viver o Hades, você vai viver o Tártaro, você vai viver o Guiena, tudo aqui, ó, na sua mente. Te garanto, é melhor você passar a vida inteira numa prisão perpétua, das mais piores que tem, do que passar por um processo desse do outro lado da vida. E não queira pagar para ver. Tá bom? Não queira pagar para ver. Ai, ai. Portanto, terminando essa live, porque eu vou ter que trabalhar agora. Terminando de trabalhar agora, você entendeu que a sua oração, igual a oração do Kel Malé Hashamayim, orar por eles é um ato de caridade, é um ato de amor, orar por aqueles que passaram dessa vida para outra. É lembrar deles, é ter memória no coração. Isso não é pecado, isso não é bruxaria, não é feitiçaria. E você pode ajudar muito essas pessoas. E também você pode orar no nome daquela pessoa, para que aquela pessoa ruim, perversa, que não aceitou Deus nessa vida, e que não aceitou Deus do outro lado da vida também, ela seja bloqueada, parada as suas ações, na sua família. Um câncer típico do coração, do pulmão, um câncer típico no útero, um câncer típico no estômago, nos rins, só sua família tem. Doenças que só sua família tem ocular, no cérebro, é de família, doenças cardíacas. Você pode não saber, mas o que a igreja evangélica denomina como demônios, nós sabemos que são pessoas que desencarnaram, que morreram, não querem saber da luz, nem da graça, nem do perdão de Deus, nada. O homem está ordenado a morrer uma vez só mesmo, é verdade, no corpo e na espiritualidade. E lá, como é que fica? São pessoas que estão lançadas aonde? Estão em estado do quê? De Hades, de Tártaro, de Guiena, em estado fétido, em estado de trevas, em estado de ódio, de raiva. E elas não se aproximam da luz de Deus. Mas você pode bloqueá-las, bloqueando essas pessoas, paralisando elas e intercedendo para que elas alcancem, que o coração, a mente, a alma, que se abra, que haja arrependimento, recebam as mensagens através da sua oração, pedidos de misericórdia, que os anjos levam para cima e para baixo, levam, não é? Para que essas pessoas também sejam salvas.
A sua oração pode fazer isso. Mas uma coisa é a sua oração, a sua intenção. Outra coisa é o querer delas. A mente não morre, a vida não morre, que morre é o corpo. Então entenda isso. Comece a orar, repreendendo, não é? Um parente seu que você sente que foi mal, que morreu com ódio, com raiva, e que tem trazido, ore pelos seus antepassados, que tem trazido maldades para você e para a sua família, no campo da saúde, no corpo físico ou da mente, não é? E também depressão, por exemplo, e no campo financeiro, trabalhista, nunca dá certo um projeto, um propósito espiritual, não é? Um propósito comercial, aquela empresa, aquele negócio nunca dá certo, está na família, ou aquela coisa que já vem de antepassados. Foi preso, pegou cadeia, agora o filho, agora o neto, agora o sobrinho, e nunca para essa saga, este ciclo. Você está entendendo isso? É bem por aí. Acho que você entendeu. É só você orar e pedir para Deus repreender este mal. Vamos então orar agora. E como eu quero colocar, a Torá proíbe. Se a Torá proíbe a comunicação com os mortos, é porque há uma possibilidade, porque é possível. É possível sim, mas é algo muito arriscado. Não tente você fazer isso, ok? É um conselho que eu dou. No mundo judaico existem os tzadikins. Tzadikins são homens, são pessoas extremamente preparadas e consagradas. São pessoas chamadas de justos, que estudaram anos a Torá e a parte mística da Torá, bem como também a Kabbalah. Só essas pessoas têm essa potência, essa capacidade, ok? No mundo judaico, tá bom? De se comunicar com os mortos. E como foi deixado bem claro aqui, comunicação com os mortos, ninguém vai lá procurar, ninguém vai lá querer saber nada. É apenas uma permissão do Eterno de Deus para um conforto de uma família ou de uma pessoa, ok? Como no caso de Judas Macabeus capítulo 15 e versículo, acho que 3, se eu não me engano. E também no caso de Jesus no Monte Tabor, onde recebeu um conforto espiritual de Moisés e de Elias. No mundo comum, aqui no mundo, não é assim, das pessoas, houve já vários depoimentos, testemunhos, comigo mesmo já aconteceu, minha família e pessoas que eu não conheço, e que nunca pediram para negar Jesus Cristo, negar o Evangelho, negar a Bíblia, negar as Escrituras, não. Nunca me anunciaram outro Evangelho, não é? Além do qual já foi anunciado por Yeshua, ok? E existe sim as experiências entre famílias, filhos, filhas, irmãos, irmãs, que já passaram e foram confortados. Tá bom assim? Então, que Deus te abençoe e te guarde, e vamos terminar essa live fazendo uma oração. Ore comigo. Pai eterno, Rei soberano de todos os mundos e deuses, o grande arquiteto construtor do universo, Deus todo-poderoso, Pai das luzes, Deus de amor, nosso Criador. Eu entro na tua presença agora, suplicando, ó Deus, a sua graça, suplicando bênçãos, curas, milagres, libertação, o fim da dissensão, o fim da briga, da discórdia entre famílias, o fim das maldições hereditárias, o cessar, o fim das ações de espíritos maus nessa família que vem acontecendo durante séculos, de tradição em tradição, não é? De novos nascidos, desde geração em geração. O Senhor é o Deus que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, até mil gerações eu farei misericórdia. É um Deus zeloso e é um Deus de paz. Então quebra nesta hora, nesta família, o mal, a discórdia, essa doença, herança genética, seja qual for, o diabetes, a hipertensão, o lúpus, seja qual for, problemas hepáticos no fígado, problemas nos rins, no estômago, no útero, nos ovários, esta
esterilidade seja destruída e sejam renovados os ovários dessa mulher, o útero, não é? A capacidade de segurar um feto, o óvulo nessa mulher, para que ela se torne fértil e dê luz. Bem como esse homem que não tem, ó Deus, a capacidade de gerar filhos. Tire a esterilidade dele nesse momento. Aonde houver o câncer nessa hora, que seja desintegrado, que as doenças, ou melhor, que as células cancerígenas sejam destruídas e haja um renovo, uma regeneração celular neste corpo deste homem, e que esses tumores se desfaçam agora, em nome do Eterno, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, de Yahushua, pela minha fé, pela fé de todos nós. Quebre todas as maldições nesses lares, é o que eu peço nesse momento. Perturbações, insônia, nervosismo, brigas, dissensões, vícios das drogas, aquela pessoa que estiver na Cracolândia, que estiver presa por uma droga, por um entorpecente, por uma droga sintética ou não, o álcool, o tabaco. Senhor, tenha piedade e misericórdia. Tu és um Deus zeloso, um Deus amoroso. Nós oramos e nós pedimos para que os mentores espirituais, que os anjos levem nossos pedidos até o teu ministério do Espírito Santo, e ali seja levado a um juiz que é Yeshua. Yeshua leve isso ao Pai, ao Eterno, o grande juiz supremo, o Todo-Poderoso, e seja lá concedido, não é, as bênçãos sobre nossa vida, sobre cada pedido. Que haja paz nessa nação, que haja paz no mundo, que haja paz no campo de Gaza, que haja paz em Jerusalém, em Israel, que haja paz na Ucrânia, na Rússia, que haja paz na África, em todos os seus países, nos clãs, nas tribos, nos vilarejos, que haja paz na Venezuela, para o povo venezuelano, que haja paz na política, que haja paz na religião. É o que eu peço a Deus, é o que eu peço, e eu me despeço. Que Deus os abençoe poderosamente. Tenha um excelente Shabbat Shalom, tenha uma excelente noite de sábado em família. Não chore, não fique triste. Deus já delegou uma bênção para você. Receba a sua cura, a sua bênção, sua vitória, seu pedido. Receba ele das mãos do Malachim, das mãos do anjo de Deus. Muito obrigado por vocês estarem curtindo a minha página no Facebook, novos seguidores. Muito obrigado também àqueles que estão entrando, chegando comigo no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, que eu vou colocar aqui no título, que eu esqueci de pôr, tá bom? Tá lá no YouTube. Me ajude a crescer, lembrando sempre que aqui há uma pessoa que leva a sério as palavras de Yeshua. De graça recebestes, de graças dai. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios e ressuscitai os mortos. Receba essa bênção, sem ter que gastar um centavo. Não quero o seu dinheiro, não quero o seu Pix, não quero o seu falso dízimo em dinheiro, não quero sua oferta. Não existe propósito, não existe campanha, não existe sacrifício, não existe nada disso. Quem sou eu para cobrar ações do Espírito Santo na sua vida? O meu dinheiro vem do meu trabalho, que eu vou agora trabalhar. Até a próxima, que Deus te abençoe e muito obrigado.